É uma informação importante para saber como está a atuação, né, da direita e extrema-direita para que ocupe seus lugares, né, Josias? Sem nenhuma dúvida, Fabíola, o Brasil vive hoje uma, uma dúvida extrema em relação ao comportamento do bolsonarismo com um Bolsonaro inelegível. E muita gente relaxou, imaginando que a ultradireita arcaica, não conservadora, arcaica mesmo, estava com os dias contados. Se essa eleição dos conselhos tutelares serviu para alguma coisa, foi para mostrar que a ultradireita está vivíssima no país. E o pior, Fabiola, é que essa ultradireita politizou um território que não deveria ser politizado, que é esse território dos conselhos tutelares. Para que serve um conselho tutelar? É para auxiliar as escolas, a gestão das escolas, para socorrer as escolas nos casos em que os menores, estudantes menores, precisam de auxílio, precisam de aconselhamento. E esse tipo de auxílio tem que ser laico. O Estado brasileiro é laico. Igreja, é preciso que todo mundo respeite a fé das pessoas, mas o ambiente para exercitar a fé é o lar, é a igreja, não é a escola. A escola precisa prestar uma assistência laica, acima de partidos, acima de igrejas, de confissões religiosas. E o que ocorreu foi uma invasão desse território pela ultradireita religiosa. O pastor bolsonarista Silas Malafaia conseguiu, no Rio de Janeiro, emplacar 10 conselheiros, esses conselheiros tutelares. Não é aceitável, admissível que algo assim ocorra, mas assim aconteceu. E esse processo é um processo democrático. Agora, a esquerda olha para o que se passou mais ou menos como alguém que lamenta o fato depois do ocorrido. A lamentação depois do fato não resolve. Precisava ter se mobilizado para participar dessa eleição. A ultradireita tratou isso, Fabíola, como se fosse uma eleição político-partidária e avançou sobre um território que não comporta essa polarização política, ou não deveria comportar. Houve uma injeção de arcaísmo num território que deveria avançar. Os resultados nós vamos ver mais para frente, mas não é difícil de prenunciar o que está por vir. Fabíola, você se lembra, durante o governo Bolsonaro, a ministra de Direitos Humanos, a Damares Alves, ela encrencou com uma criança de 11 anos que foi estuprada por um parente e queria fazer o aborto, acabou fazendo, mas depois de muito esforço, porque o governo federal encrencou com essa criança. Não pode realizar o aborto, ela teve que sair de um estado para o outro para fazer. Então, esse tipo de coisa vai chegar ao ambiente escolar. É muito triste o que está acontecendo, mas já aconteceu, Fabiola. Não dá mais, como diz aí, como o ministro Silvio Almeida reconhece, o ministro agora sobre Lula, ministro dos Direitos Humanos, ele reconhece o processo foi democrático, não há como rever, agora é conviver com os efeitos disso. Não serão efeitos alvissareiros. O que se prenuncia é uma inflexão do atraso num ambiente que deveria avançar para proteger crianças no ambiente escolar. Nós vamos sofrer as consequências do que está acontecendo agora, Fabíola, e não serão consequências agradáveis, não. Tabata Amaral e Datena, eles estão conversando, pode sair uma aliança daí para a disputa em São Paulo, Sakamoto? Conte essa história. Então, Fabiola, através de uma fonte, né, que tinha acompanhado, né, eu acabei checando depois com os dois, tanto com a Tabata quanto com o Datena, né, e procedi. Os dois se encontraram, tiveram uma reunião, né, presencial, conversaram longamente, assim, e a informação que eu tive é que os dois, na verdade, estão analisando, né, ainda estudando a possibilidade de uma chapa conjunta em São Paulo. No caso, é claro, a chapa seria com o desenho, né, hipotético dessa chapa, seria a Tabata como candidata a prefeita e o Datena como candidato a vice.
da chapa, né? Os dois falaram, olha, eu perguntei, e falou assim, não, estamos ainda conversando, não tem nada fechado ainda, né? Mas confirmaram que sim, rolou esse encontro e tem rolado conversa entre os dois, né? A situação atual é a seguinte, a Tabata, ela está em terceiro, no último Datafolha que saiu a respeito da sucessão municipal em São Paulo, no dia 31 de agosto, né? O Guilherme Boulos está em primeiro com 32%, e o prefeito Ricardo Nunes está em segundo com 24%, Tabata aparece em terceiro com 11%, margem de erro de 3 pontos para cima ou para baixo. O Boulos está com o apoio do presidente Lula, Ricardo Nunes está tentando fechar o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Enquanto o PL novamente se assanha para ter talvez até ter a candidato próprio, caso esse apoio não saia, né? E da Atena, né? Ele tinha pedido demissão da Rádio Bandeirantes, ele tinha um programa com muita audiência na Rádio Bandeirantes, ele pediu demissão. Ele tá, ó, vai ser operado esta semana, né? Vai passar por 2 cirurgias e por isso também pediu licença da TV Bandeirantes, né? Então o Datena, comunicador, conhecido, com uma entrada maior junto a camadas C, D, né? Camadas mais populares, né? Conversando com Tabata Amaral. Essa é a informação. Agora eu quero a tua análise, né? Você como um ótimo analista nessa questão política. Isso é bom ou é ruim para a Tabata, né? Porque nessa disputa, como você mesmo diz, né? A gente tem o Boulos na liderança e ele vem permanecendo nessa liderança e, por outro lado, correndo aí de todas as formas e usando a máquina, tá Ricardo Nunes, né? E Tabata fica ali mais atrás. Com a chegada de Datena, isso pode impulsioná-la ou não? Datena pode até atrapalhar. Como é que você analisa? Olha, em primeiro, Fabiola, acho que dá para fazer uma análise interessante que eu ouvi de uma outra fonte quando eu fui caçar e checar essa informação, que falaram que quem está preocupado com essa aliança, na verdade, é o próprio prefeito Ricardo Nunes. Porque caso não feche se não fechar uma aliança entre ele e o bolsonarismo na cidade de São Paulo, né, essa chapa da Tabata com da Atena pode roubar voto, sim, do próprio Ricardo Nunes, né? E aí, sem a força do bolsonarismo, ele fica prejudicado, pode ter até um problema para avançar ao segundo turno. É claro que o prefeito tem bilhões de reais em caixa para gastar depois do acordo do Campo de Marte, né? Tem dinheiro, São Paulo está sendo. Tanto é que o timing do recapeamento das ruas de São Paulo é eleitoral, São Paulo está passando por um recapeamento em massa, né? Por conta disso também, para dar tempo dessa informação decantar até as eleições. Então, o primeiro prefeito Ricardo Nunes, segundo essa fonte me passou, próximo a ele, está preocupado com relação a essa possibilidade. Eu acho que para a Tabata, né, no final das contas, politicamente, ela é uma boa saída, viu, Fabiola? Porque é o seguinte, para o público da esquerda, petista, PSOL, PCdoB, grosso modo, na sua grande maioria, deve ir com bolos, né? O que acontece, contudo, é que a Tabata, ela pode abocanhar um grupo de pessoas, mais ao centro, ela tem posições que são liberais e costumes liberais na economia, ela pode buscar um eleitorado mais ao centro, e o Datena ajuda ela a buscar um eleitorado um pouco mais, eu não vou dizer de direita, estou dizendo mais popular mesmo, né? Mais na periferia, né? Tudo isso mais, onde ele tem uma entrada muito grande. Então, se isso acontecer, apesar de críticas que possam acontecer principalmente junto à esquerda, tá vendo? Aí isso, aquilo outro, né? Eu acho que isso agregaria votos para a Tabata e não tiraria votos para ela. Até porque é o seguinte, se for colocar acordos por acordos, né? Vamos lembrar que o próprio Lula e o Haddad já apertaram a mão do Maluf, né? Então, e o Datena não é o Maluf, né? O Datena tem posições, inclusive, bastante progressistas com relação a questões sociais. Ele tem uma entrada muito forte com relação às questões sociais, né? E eu acho que isso agregaria a ela. Isso apimentaria bastante a disputa em São Paulo, Fabiola. Agora, precisa ver também o que vai acontecer, né? Vai depender. O Datena me falou que quando eu fui checar com ele, também falou, não, estamos vendo, não há nada fechado ainda, mas ele falou assim, porque estava despontando, dizendo, ó, talvez saia aqui, saia ali, né, posso sair, não posso sair. Ele falou, olha, para vice seria uma coisa mais interessante no momento da minha vida que eu estou querendo um pouco mais de paz por causa da saúde, né, uma candidatura, uma eleição para vice é mais tranquila do que para prefeito. Agora,
tem um ponto só para terminar. A Tabata é do PSB, né? E o Datena está no PDT, né? E vamos lembrar que, inclusive, a Tabata saiu do PSB, né? Saiu houve uma briga por conta de posições, etc., né? Uma disputa, inclusive, com o presidente Carlos Lupe, e ela acabou saindo Do desculpa, do PDT. PDT. Ela acabou saindo do PDT e indo para o PSB por conta disso, mas ela se elegeu originalmente pelo PDT, né? Teve toda a briga e saiu. O Datena está no PDT. Aí é essa questão, né? Eu acho difícil haver um acordo com o PDT para apoiar a Tabata depois de tudo que houve. Aí, É nesse isso. caso, o Datena teria que ir para outro partido. Obrigada, Sakamoto, pela sua informação aqui. Um beijo para você e até. Um beijo, Fabíola. Um abração, Josias. Tchau, tchau a todos e todas. Ó, Tchau. o Josias, queria te ouvir também sobre essa história. Tabata e Datena juntos. O que você acha disso, hein? Eu acho, Fabíola, que o Datena, como pré-candidato de qualquer coisa, se revelou um personagem que não é confiável. Ele diz que pode participar, na hora H, ele não participa, né? Ele já foi candidato a governador de São Paulo, a vice-governador de São Paulo, a candidato à presidência, a vice número 2 numa chapa presidencial. E na hora da decisão, ele sempre salta fora da disputa. Então, acho que não vale a pena perder tempo com as articulações do Datena. Quando ele confirmar efetivamente, olha, estou fazendo uma aliança aqui, uma aliança da Tabata com o Datena, evidentemente teria potencial para mexer no tabuleiro da disputa municipal de São Paulo. Agora, acho que a essa altura são mais críveis e são mais relevantes os movimentos que giram em torno dos candidatos de fato. Guilherme Boulos, por exemplo, que lidera as pesquisas, deve formalizar o comitê de coordenação da sua campanha hoje, e ele vai dividir o comando da campanha entre o seu partido, o PSOL, e o PT, um pouco para diluir as desconfianças do petismo em relação a ele. Então, vai entregar postos de comando no comitê de campanha para o PT. Deve dividir esse comando entre a coordenação geral da campanha, né? Vai ficar entre o Josué Rocha, que é um filiado do PSOL, da confiança do Boulos, ex-coordenador nacional do MTST, e o Laércio Ribeiro, que é o presidente municipal do PT. Então, ele está organizando já o comitê que vai comandar a campanha dele. E está dando uma conformação que inclui o PT, que para ele é essencial. E a outra novidade que tem nessa matéria, nessa disputa municipal de São Paulo, é a ameaça do Ricardo Salles, o ex-ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro, de voltar ao jogo. Ele botou no Twitter lá que está de volta ao jogo, que é um problema para o Ricardo Nunes, que disputava os votos bolsonaristas em São Paulo. É isso. Vamos acompanhar. Vai ser bem quente essa disputa e a gente vai fazer uma ampla cobertura. A exemplo do ministro Cássio Nunes Marques, que é o ministro Gorjeta, né, 10% do Bolsonaro no Supremo, o André Mendonça acredita que não houve tentativa de golpe no 8 de janeiro. Então, ele faz uma leitura dessa intentona bolsonarista como se acreditasse que a terra é chata. A diferença do Mendonça em relação ao Nunes Marques é que o André Mendonça ainda tenta fugir da imagem de chato bolsonarista. O Nunes Marques já entregou os pontos. O Mendonça, ele tenta, ele acha que a terra é chata, mas ele tenta passar a impressão de que ele próprio não é um chato bolsonarista. E nesse esforço para manter as aparências, ele soou terrivelmente ingênuo ao declarar por escrito, soltou ontem uma nota, declarou por escrito que não acredita que algum ministro do Supremo pense que a atuação dele seja inspirada em algo que não seja o interesse da justiça. Pobre ministro. Não faltam togas ali no Supremo que o enxergam dessa maneira, como um operador dos interesses do Bolsonaro. Isso ficou, mais uma vez, explícito nessa decisão do ministro. O ministro fez
uma intervenção, o julgamento foi transferido, o julgamento dos operadores do quebra-quebra de 8 de janeiro foi transferido para um ambiente virtual, e o ministro interveio em favor de 2 encrencadas nesse caso, para transferir o julgamento do ambiente virtual para o plenário presencial do Supremo. Ele fez isso quando já havia se formado uma maioria pela condenação das 2 personagens. Então, evidentemente, ficou boiando na atmosfera, ali no cristal líquido dos computadores dos ministros do Supremo, a sensação de que ele age para protelar o julgamento, age para expor o que ele imagina ser uma visão que favorece o Bolsonaro. Por quê, Fabíola? No primeiro dia do julgamento presencial, ele já esboçou um incômodo com o tamanho das penas que estão sendo impostas a esses personagens pilhados ali na invasão dos prédios na Praça dos Três Poderes. As condenações estão oscilando entre 12 anos e 17 anos. Ele se mostrou muito incomodado, porque esse patamar de 17 anos acaba funcionando como uma espécie de piso para o Bolsonaro. Porque se os peixes miúdos que estão lá no quebra-quebra estão sendo condenados a até 17 anos, é de supor que o Bolsonaro, quando chegar a vez dele, ele vai ser condenado a um prazo daí para cima, e não para baixo. Se ele é o mentor, se consolidar essa impressão, ele precisa ser condenado com prazo maior do que 17 anos. E o André Mendonça parece querer expor isto, devolver isso para a vitrine, porque no julgamento presencial os ministros têm que aparecer diante das câmeras da TV Justiça, têm que expor os seus votos. Então ele quer promover essa superexposição para mostrar a tese dele, de que não houve uma tentativa de golpe e que, portanto, essas condenações são draconianas demais. Só que a tese dele é minoritária, não está prevalecendo. Até ele impõe nesses julgamentos penas maiores do que as ridículas do Nunes Marques. Nunes Marques é pena abaixo de 3 anos, o que permitiria aos condenados reivindicar de saída o regime aberto. Ninguém iria para a cadeia, na visão do Nunes Marques. Nas penas do André Mendonça, não, ainda tem lá penas a mais de 8 anos, que sujeitaria o condenado a um regime inicialmente fechado. Mas o esforço dele é vão, Fabíola. É muito difícil que o André Mendonça consiga convencer os seus pares. Ele já deveria ter aprendido, ele como evangélico, que nessas coisas de crença, o melhor é pisar de mansinho para não enfiar espinho no pé. O ministro tem todo o direito de exercitar a crença de descrer, mas um ministro do Supremo não deveria cometer o crime da ingenuidade. Ele se revela muito ingênuo quando diz não acreditar que os seus companheiros de toga o enxergam como um bolsonarista. Aí é muita ingenuidade, Fabíola. O ministro precisa olhar ao redor com olhos mais abertos, porque não faltam ministros do seu lado enxergando a atuação dele como uma atuação que interessa, convém ao Bolsonaro. Falando do 8 de janeiro, a gente tem uma CPI, né, uma comissão mista de parlamentares, senadores, deputados preocupados, Josias, em investigar o 8 de janeiro. No entanto, eu falei 8 de janeiro. No entanto, a preocupação ali é saber quem é que faz a sobrancelha. Chamou atenção ontem, a sessão foi interrompida ontem, Josias, porque a senadora Soraya Tronic, que ficou conhecida sobre a história da onça, né? Ela tem ótimas frases aí que ela solta. Ela provocou o deputado Marco Feliciano perguntando onde ele teria feito a sobrancelha. Vamos assistir esse trecho. Para saber onde ele faz a sobrancelha, eu gostaria de... Vou deixar o senador. Você é homofóbica, é isso? A senhora tem algum preconceito com o homem que faz sobrancelha? Ô, senador, deputado, o senhor falou da sobrancelha da deputada e ela tem direito a responder. É um assunto gravíssimo, por sinal,
que merece a atenção do Brasil inteiro, Não, deputado. então, presidente, se for A se atenção for do por esse Brasil inteiro. Eu motivo, faço questão, acho que o eu Brasil gostaria de inteiro saber qual é o está tipo de parado shampoo agora que ela usa. vendo esse tipo de debate aqui Eu na quero CPI. saber Mas eu como sou cuidar dos obrigado meus a cabelos também, fazer presidente. a concessão do tempo a parlamentar. Pois não, deputado, 3 minutos. É 3. Todo o Brasil sabe, todo mundo vê minha postura, o meu trabalho aqui, a minha seriedade. Eu não ataco ninguém, mas quando eu sou atacada, sinto muito, eu não vou ficar calada e vou aceitar esse tipo de... Obrigada. Tá, muito obrigada. O tempo que eu utilizo, eu passo o meu shampoo, minha cabeleireira também para você, depois, a hora que eu sair do microfone. Vai saber se ele não tem, vai saber se ele não põe uma peruca, se ele não vira Brunina à noite. Senhor presidente, aqui na fala do deputado Abílio, ele citou a senadora, e para que não fique o dito pelo não dito, ele falou sobre a minha sobrancelha. E como a internet não perdoa, eu preciso explicar o que aconteceu aqui. O que aconteceu foi que fora do microfone, eu disse aqui, eu estava dizendo que a senadora, que aqui na frente, só que eu esqueço o nome dela toda hora, ela foi eleita na sombra de Jair Messias Bolsonaro. E ela, para me responder, me agrediu dizendo que sobre a minha sobrancelha. Então, vê só, é assim que funciona. Não sei se foi uma agressão, se foi um elogio, porque ela quer o número da pessoa que faz a minha sobrancelha. Vou lhe dar sem problema. Aí o pessoal mandou aqui para mim na internet assistindo, onde é que a senhora fez bichectomia? Que desgraça é essa que eu nem sei o que é isso? Quando a senhora fez botox e preenchimento labial, que está muito Rapaz, mal olha, feito. eu vou pedir para encerrarmos essa conversa. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo merece mais do que isso. Ô, Josias, assim, eu não sei nem o que dizer aí. Depois ele fala, se esse gosta, debate você ri, né? metrosexual, isso não é assunto da CPI. Gente do céu, eu queria saber onde você faz essa sua careca, Josias. Não que eu queira fazer, mas, né? Uma das vantagens de ser careca, Fabio, é de você poder usar aquela máquina zero assim e resolver o problema. Não precisa ficar pedindo conselhos ao Marcos Feliciano. Onde é que faz a sobrancelha? Olha, esse espetáculo aí, Fabiola, ele mostrou, serviu para reforçar, potencializar a impressão de que essa CPI precisa acabar mesmo.